Bom dia, bom dia, bom dia. Misericórdia, graça e paz. Sejam muito bem-vindos a mais um Café com Palavra em vídeo. Aqui quem está falando é o pastor Jussi Eduardo, dirigente e pastor da Missão Batista do Beira Rio, aqui em Teresina, Piauí, na rua Gabriel Soares, 2466, na Vila Nossa Senhora da Guia, Beira Rio, Teresina, bem na entrada daquilo que é conhecido como Grande Dirceu, na zona sudeste da capital do Piauí. Mas estamos aqui para o nosso café com palavra. Estamos aqui, mais uma vez, para juntos pensarmos e meditarmos na palavra de Deus. E desde ontem, está na minha mente compartilhar com vocês a questão de ser pastor. Ser pastor é mais do que ser alguém que fica atrás de um púlpito pregando a palavra ou usar terno e gravata. É mais do que alguém que dá paz do Senhor ou paz de Deus, graça e paz. Ser pastor é mais do que alguém que faz uma visita, que vai até alguém. Ser pastor é uma vocação dada por Deus a determinadas pessoas para cuidar do rebanho do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo escreve lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11, que o próprio Senhor Jesus separou alguns para serem pastores. E a palavra pastor no grego é poimé, aquele que cuida, aquele que guarda, aquele que orienta, aquele que abençoa, aquele que está presente na vida das ovelhas. E quando eu estava pensando nestas questões, eu me lembrei do dia que eu fui consagrado ao ministério pastoral na Igreja Batista do Centenário. Lá estava na presidência o pastor Ozenas Pereira, como secretário-geral, pastor Alivelino de Paiva. Havia ali o pastor Manuel, da Igreja Batista de Cotia, havia o pastor Daniel, da Igreja Batista Moriá, havia outros pastores que formaram o presbitério, que tanto me examinaram, como também estavam ali para me consagrar, juntamente com as igrejas que estavam ali presentes, que foram convidadas para a ocasião. Naquele dia, quem fez a oração consagratória foi o pastor Ladislau Herdei, da Primeira Igreja Batista Húngara de São Paulo, hoje conhecida como Igreja Batista Metropolitana. E quem trouxe a palavra foi o pastor Edson Plaza, na época, pastor da Igreja Batista do Morro Grande, na zona norte da capital paulista. E o Edson Plaza usou esse texto e muitos outros para falar sobre a importância do ministério pastoral e o que é o ministério pastoral. E duas coisas que o pastor Edson Plaza falou eu quero compartilhar rapidamente com você. A primeira foi que ele disse para este que vos fala. Ele disse para minha vida que a Bíblia era a única ferramenta que eu tinha como instrumento de trabalho. Mas ele também disse que a profissão que ele mais admirava no mundo todo era a profissão de médico, pois o médico dedica seu tempo, dedica seus recursos, dedica toda a sua vida para buscar melhorias, buscar soluções para sarar vidas, para curar vidas, para deixar vidas muito bem. Mas o médico cuida do corpo. E aí o pastor Edson Plaza disse, mas o pastor não é uma profissão. O pastor é uma função vocacional de Deus. Deus separou algumas pessoas para cuidar do rebanho de Deus,
tanto do corpo, tanto da alma, como no espírito, para que essas pessoas sejam aperfeiçoadas e possam ser apresentadas no dia do Senhor, diante dele, santas, perfeitas e verdadeiramente salvas em Cristo Jesus. E aí o pastor Edson Plaza olhou para o povo e disse: olha, e vocês têm que entender uma coisa. O pastor, ele precisa se dedicar ao ministério. O pastor, ele não é office boy. O pastor, ele não é faxineiro. O pastor não é pedreiro. O pastor não é servente de pedreiro. O pastor não é cozinheiro e assim por diante. O pastor é pastor. Naquele momento eu entendi muito bem o que ele quis dizer e acredito que todos os presentes também. Mas depois desses quase 26 anos de ministério, algumas coisas foram se moldando e aquilatando dentro de mim mesmo. E eu compreendi que muitas vezes o pastor tem que fazer aquilo que precisa fazer. Ontem, por exemplo, nós tivemos aqui atividade na missão com as crianças. Tivemos um grupo reduzido, porque muitas crianças estão com dengue, porque há um surto de dengue aqui. Algumas estão com catapora, porque há um surto de catapora. E alguns dos pais verdadeiramente não deixaram vir, falaram comigo mesmo que não iam deixar vir. Mas aí cada um tem o seu direito, e eu não estou aqui para discutir isso. Mas aqueles que vieram foram atendidos pela irmã Alane, foram atendidos pela Bruna, também estava presente a minha enteada Amanda, a irmã Rosário, que desde o início do trabalho está aqui conosco, ainda não é batizada, mas é firme, fiel. E aqui estavam algumas crianças. E a função da Alane é cuidar do louvor, das brincadeiras e das atividades. E eu da palavra. Uma palavra de acordo com a mentalidade infantil. E naquele momento das brincadeiras, a Alane propôs que as crianças pintassem o seu rosto. Então foi uma festa, as crianças pintando. Teve criança que não quis pintar o rosto e nem pintar o rosto de ninguém. Foram respeitadas, porque aqui ninguém é obrigado a fazer o que não quer. Mas aqueles que quiseram pintaram os seus rostos. Colocaram chapeuzinho, colocaram cabelo de palhaço e assim por diante. Mas aí a irmã Alane deu uma ideia. Vamos pintar o pastor Jussi. Pronto. Todos, inclusive aqueles que não pintaram e não quiseram ser pintados, pegaram um pincelzinho e vieram fazer em mim uma máscara do Homem-Aranha. Você encontra isso lá no Facebook, eu com o rosto todo vermelho, todo pintado. E aí eu contei a história, depois servimos o lanche, demos os doces e dispensamos as crianças para suas casas. E aí eu pensei, o pastor não pode ser orgulhoso, soberbo. O pastor tem que fazer aquilo que precisa ser feito. Mas isso também não é só o pastor, isso é você também, meu irmão. Porque você, meu irmão, pode não ter sido chamado para ser pastor, mas você foi chamado para ser membro do corpo de Cristo. E como membro do corpo de Cristo, você tem um dom. E esse dom, ele é exercido dentro da igreja. É na igreja que você descobre o teu dom e é na igreja que você exerce o teu dom. Agora, existem muitas pessoas que me dizem, eu gosto da igreja tal, mas essa pessoa vai na igreja, senta no banco, ouve os louvores, canta os louvores, participa das orações, entrega o seu dízimo, ouve a palavra, vai para a sua casa e até domingo que vem, se der. Aí eu pergunto, isso é vida religiosa ou isso é vida com Deus? Vida com Deus é vida quando eu estou envolvido na igreja. Vida com Deus é quando eu sei o que eu preciso fazer e eu estou me dedicando a fazer. Pastor, mas eu evangelizo durante a semana, eu oro durante a semana, eu falo de Jesus para pessoas. Você não faz mais do que a sua obrigação, porque nós devemos pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. Mas agora, na tua igreja, você tem que ser sal e luz também
e ser um abençoador. Porque como Paulo escreve à igreja de Coríntios, nós recebemos dons para sermos lavoura de Deus, cooperadores de Deus nesta obra maravilhosa. Então, não queira ser mais do que você é. Não queira ser acima daquilo que você é. Seja você mesmo e busque em Deus exercer o seu dom. Busque exercer o teu ministério da melhor maneira possível. Em primeiro lugar, descubra o teu ministério. Em segundo lugar, se dedique para que ele se aquilate, para que ele seja lapidado, para que ele seja moldado. E em terceiro, exerça-o. Não faça como aquele servo imprudente que enterrou o talento por medo do seu senhor. Haja, seja você mesmo. Quero desejar a você uma boa semana e convidar você, se quiser estar conosco aqui na Missão Batista do Beira Rio, em Teresina, se você é aqui da região, Rua Gabriel Soares 2466, terças e sextas às 19h30. Ou então pela live, você também pode nos acompanhar. Eu e missionária Cleidia ficaremos muito felizes em receber você presencialmente ou pela live. Que Deus te abençoe e um bom dia e um bom café para quem ainda não tomou. Fique na paz.